Então, antes de responder essa pergunta, eu tenho que fazer uma distinção. Existem as atividades essenciais, que o governo liberou o funcionamento, certo? E tem as atividades não essenciais que, a princípio, tem que cumprir o decreto de mais 7 dias de quarentena após 1º de abril. Para os serviços essenciais que estão trabalhando, os empregados estão também trabalhando. Portanto, nesse caso, o empregado ele não pode se negar a trabalhar, é uma atividade essencial, a não ser que ele seja do grupo de risco. Então, para essas atividades que o funcionário tem que trabalhar, se ele não for trabalhar, vai ser considerado uma falta injustificada e daí sim o empregador pode descontar esses dias. Agora vamos lá acredito que a questão maior é para o pessoal que está em quarentena, né? Que está respeitando a quarentena, que a empresa não abriu e o empregado está em casa. Para estes, a própria lei determina que o período de quarentena é considerado como falta justificada. Então, aí é que está a questão. Esse empregado ele está em casa, mas ele deve receber salário. O governo, então, editou medidas para dar alternativas às empresas o que fazer nesse período que o empregado está em casa. Mas, de fato, respondendo à pergunta, esses dias em que o empregado está em casa tem que ser remunerado. A medida provisória 927 do presidente da República, que trouxe as alternativas trabalhistas exatamente para isso. Ele possibilitou à empresa firmar um acordo individual de trabalho com cada trabalhador. Então, esse período, digamos que ele ficou 7 dias sem trabalhar, ele pode utilizar antecipando férias, pagando férias desse período, ele pode compensar posteriormente. Essa compensação, a própria lei determinou que não pode exceder 2 horas diárias por dia. Então vamos ver, se eu fiquei 40, 50 horas sem trabalhar, todo dia agora eu posso, ou depois que terminar a pandemia, pelo período de 18 meses, eu posso trabalhar 2 horas todo dia para compensar essas horas. Assim como também a lei prevê uma antecipação dos feriados nacionais. Então, a princípio, lá 12 de outubro, ele tem um feriado, digamos que já tenha passado essa pandemia, né? Esse estado de calamidade. Esse feriado, ele antecipou para esses 7 dias. Então, quando chegar o feriado do dia 12 de outubro, o empregado vai trabalhar. Vai ter que trabalhar, se for isso. Mas lembrando que tem que firmar um acordo individual de trabalho entre o empregador e a empresa. As indústrias elas estão liberadas, alguns ramos com 50% de seu funcionamento, outros, como o gênero alimentício, liberado totalmente. A questão é que existem algumas restrições e alguns cuidados que as empresas têm que tomar. Desde sempre, eu gosto de relembrar que a CLT ela ainda existe, ela está vigente. O que temos é a medida provisória excepcional enquanto durar essa calamidade, né? Então, essa medida trouxe situações de cuidado com os empregados, né? A empresa tem que cuidar no fornecimento de todos os EPIs, entrega de luva, máscara, álcool gel, orientar todos os funcionários da correta higienização das mãos, né? Tudo isso se mantém e agora mais ainda, né? As empresas que estão em funcionamento, assim como elas sempre se preocuparam com a segurança do trabalhador, agora essa segurança está sendo maior ainda no sentido que há uma doença contagiosa, infecciosa, né? Então, o trabalho está normal. Para quem está trabalhando, pode trabalhar às 8 horas, continua valendo um intervalo de 1 hora para trabalho. O que a empresa já fazia antes do estado de calamidade, ela continua fazendo. Agora, as precauções em relação à higiene, o Ministério do Trabalho já orientou todas as empresas estarem cumprindo isso, cumprir aquela distância de 1 metro. A empresa é obrigada a cuidar desse ambiente de trabalho de uma forma que os empregados não se contaminem, né? Então, respeitar aquela distância de 1,5 metro, segurar o pessoal na hora do refeitório, com certeza eles estão podendo fazer escalas, primeiro sai um pessoal, quanto menos pessoas ficarem no local, melhor, né? Então, as empresas estão cuidando, com certeza, com base nas informações aí do Ministério do Trabalho, que já passou algumas orientações nesse sentido. Eu entendo que as empresas elas têm que cuidar da parte interna e externa. A partir do momento que eu estou oferecendo um serviço, que eu tenho um caixa, não adianta eu cuidar ali no caixa, a questão da higienização e tudo mais. Eu acho que os estabelecimentos, todo mundo tem que se ajudar coletivamente. Os estabelecimentos poderiam fazer uma remarcação no próprio chão, para o pessoal respeitar esse limite de 1,5 metro, né? Todo mundo tem que se ajudar. Então, quem for tem que ter a consciência do cuidado que tem que ter, porque a gente está ouvindo muito falar que o Covid-19
ele muitas vezes ele é assintomático, então tu pode estar contaminado e não sabe. Então o pessoal, eu estou bem e meio que relaxa, não tem nenhuma gripe. Não é assim, ali você pode estar sim transmitindo o Covid para outra pessoa, né? Então todo mundo tem que olhar, não só o empregador, como é do indivíduo, como é uma doença que vai atacar tanto empregador quanto empregado, todos têm que tomar as cautelas necessárias de segurança e medicina do trabalho. Lembrando que isso aí é tudo enquanto perdurar esse estado de calamidade, né? O empregado e o empregador têm que firmar esse acordo agora. Não adianta passar do estado de calamidade resolver fazer algo nesse sentido depois, né? Aqui o meu apelo é o bom senso. Acho que o melhor decreto é o bom senso, né? Nós vamos ter a gente está tratando de várias situações excepcionais e que a gente não tem legislação para resolver todas essas situações hoje. Então, eu faço um apelo porque o empregado tem que entender que o empregador está com as portas fechadas sem faturamento. Então, como é que ele vai pagar o salário integral para esse funcionário? Ao mesmo tempo, como é que o funcionário vai ficar em casa sem receber salário se não foi ele que deu culpa para isso acontecer, não é verdade? Então, o bom senso é que tem que ponderar. Eu peço que cuidem muito do pessoal do grupo de risco, né? Pessoal gestantes acima de 60 anos, hipertensos, diabéticos, esses realmente não podem trabalhar, né? E é isso, pessoal. Eu acredito que o momento é de união, de conversar, de mediar, de fazer acordos. Todo mundo já saiu perdendo. Todo mundo tem que conceder um pouco. Não é hora de brigas, é hora de mostrarmos que o brasileiro consegue achar alternativas nessa situação excepcional, nunca vivenciada antes em nosso país e no mundo, né? Eu que agradeço, é muito bom poder contribuir de alguma forma, né, nesse momento, e o que precisar estou aí também para maiores esclarecimentos.